Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Matt, hoje estamos aqui para mais um vídeo no canal, né, aqui na Unity. E hoje eu trouxe aqui o RJ Simulator, né, porque simplesmente a gente tem um inimigo com uma arminha aqui que vai tentar acertar tiros no nosso player. Top 10 piadas aí do YouTube. Os sprites eles estão configurados porque eu tentei gravar isso aqui na mesma hora que eu tava aprendendo a fazer o Raycast, que é o que a gente vai usar, né, a linha para atacar o player, que isso foi umas 4 horas atrás, mano. Enfim, bora lá. Se inscreve no canal para ajudar. Se você gostar do conteúdo e tal, deixa um like também, se tu curtir. Aí tem alguns canais na descrição, que são meus canais de gameplays meio parados. Também vai ter o X na Twitter e Blue Sky, onde eu vou postar coisas relacionadas a algum jogo que eu for lançar, alguma coisa legal que eu fizer. E é isso, beleza? Vou criar aqui um novo código. Eu acho que eu vou colocar o nome de shoot area. Não sei se seria certo, né? Mas vai ser só para fazer aqui o recache, para quando o player encostar nisso a gente spawnar uma bala, e aí a gente faz um script separado para a bala, para ela ir até o player, tá ligado? Vou botar ela aqui para abrir o visual. Chute a área aqui aberto, e é o seguinte. Aqui o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a área também, vai spawnar uma bala, como eu disse, né? Bom, a gente vai usar aqui a primeira coisa, a gente vai criar uma variável do tipo recache hit 2D. Eu chamo ela de hit. O recache hit, ele é meio que... Ele, na verdade, ele é um verificador para quando alguma coisa encosta nele, sabe? Tipo, perdão. Para quando alguma coisa tá tendo hit na linha do Raycast, né? Então a gente cria aqui, ó, com Physics 2D. Physics 2D. Ponto. Raycast. É isso, ó, o Raycast hit é um tipo, né? Que ele verifica. A gente vai fazer a linha aqui agora, né? Que ele verifica todas as colisões, né? Da verdadeira, se está tendo a colisão em todos esses... em todas as coisas que estiverem nessa linha que a gente faz aqui no Raycast, né? Todas as coisas que estiverem em contato com essa linha. Né? Tudo que tiver em colisão com essa linha, ele detecta. Aí a gente só verifica a tag para ver, ou a layer, né? No caso, eu vou verificar pela layer, se é player para a gente criar uma condição para spawnar a bala. E aí no script da bala a gente faz o player morrer para essa bala. Enfim, aqui no Raycast a gente precisa da posição inicial, primeiramente, da linha. Então a gente vai colocar aqui o transform.position, que é o inimigo lá, né, que é o bandidão. A gente coloca onde ela começa e a gente coloca a direção para qual ela aponta. Então, no nosso caso é para a esquerda, então vai ser um vector to.left. E aqui a gente vai colocar o quão grande ela vai ser, né, a distância dela. Então, eu vou criar uma variável aqui que vai ser pública, para alterar lá no inspector para ficar mais fácil. Vai chamar raycast distance. Eu vou colocar aqui 10 por enquanto. Raycast distance, beleza. E pronto, a gente criou essa linha. Eu vou fazer aqui até um private void, um drawGizmos, que é um negócio de desenhar, né? Da Unity. Que nele eu vou criar uma cor aqui, color. Gizmos, primeiramente, perdão. Pronto, color. Beleza. Agora gizmos.draw line. Nele aqui você tem que fazer um negócio meio louco. Opa. Pera. Tava certo. Aqui no drawLine, você tem que pegar onde ela começa, que é no transform.position. Aí a gente vai fazer aqui, que é mais o transform.position, que é onde ela vai finalizando, né? Que é mais o transform.position multiplicado pelo vector 3.left
Se eu conseguir escrever aqui, seria bom. Vector tree.height.left. Incrível. Eita porra. Multiplicado pelo Raycast Distance. Calma aí, perdão. Eu fiz tudo. Eu viajei pra cacete aqui. Mas a gente vai somar com isso aqui. Calma. Eu coloquei o mais em vez da vírgula. Enfim, a gente pega onde ela inicia, que é no transform.position. E aí a gente pega e faz e depois a gente vai pegar quanto ela vai percorrer até onde ela vai acabar, né? Então meio que a gente pega aqui o transform.position novamente, mais vector 3 multiplicado pelo raycast distance. A gente pega aqui onde ela começa, porque se a gente multiplica direto da rei. Para. Mano, eu tava moscando muito pra explicar isso aqui, porque eu tava com um sono absurdo. Mas simplesmente, o transform.position aqui é onde começa a nossa linha, que é lá no inimigo. Ou seja, ela vai do inimigo, aí a gente coloca a vírgula para ser até onde ela vai. Ela vai até o transform.position mais o vector tree.left multiplicado pelo Raycast Distance, que é simplesmente a distância que ela vai percorrer para a esquerda, mano. Então é simplesmente uma linha que vai do Transform.Position até o Raycast Distance na esquerda. Era só isso que eu deveria ter falado para vocês, mas eu confundi tudo. Perdão, perdão, eu estava com sono, mas calma que o Matheus da edição tá aqui, tá? Então é isso e continuem com o vídeo aí. E ignorem a explicação dessa parte aqui que ficou meio ruim. Então, eu salvei aqui pra gente ir lá pra onde tiver essa linha. Eu vou fazer ela alcançar até lá no player, mas eu acho que esse tamanho não vai dar. Bom, vou pegar o inimigo aqui e vou jogar o chute área dentro dele. Tá vendo aí que a linha apareceu? Então o que a gente vai fazer agora? Eu acho que eu vou aumentar para 15 aqui para chegar lá no player já de primeira. Eita, poxa. Aumentei para 25 também. Aí tá chegando nele. Se eu botar 14 fica perfeito. Não, não fica. 14.5. Boa. Ela já pega no player desde o começo. Mas eu vou colocar 15 para não ter pilantragens do player. Pra ele ficar voltando, né? Se ele for voltar, ele cai. Se ferrou. Ok. Agora a gente tem a linha. Do player sempre vai estar em contato com ela durante toda a cena aqui. Só de relaxo com ele mesmo. Então o bonequinho sempre vai estar atirando. Só que a gente vai colocar um cooldown. Então vai dar tudo certo. Eu já vou fazer as layers, já que eu disse que eu ia fazer. Ele aqui vai ser da layer enemy. Vou criar uma layer chamada enemy. Enemy. Porque sim, por enquanto. A bala vai ser. É verdade, a gente tem que fazer uma coisa aqui. Eu vou colocar uma prefab da bala, que a prefab é simplesmente o quê? Você colocar um objeto na cena, né? Porque você precisa adicionar componentes nele, porque a gente vai adicionar um script e tal, mas eu não quero ele aparecendo aqui na hierarquia nem nada, então eu vou lá e só removo ele. E volto ele pra cá. Pronto, aí eu tiro ele daqui. Né? Se eu não quero ele na hierarquia, some daqui. Aí eu deixo ele aqui, tá ligado? Como um game object aqui. Ok. Então a gente é só criar esse prefab da bala mesmo. Eu vou criar uma layer para ele também. Vou colocar como bullet. Colocar layer da prefab da bala como bullet também. É aqui, né, bro? Então a gente também precisa colocar layer e tal para matar o player, né? Voltando ao que eu tava fazendo antes, coloquei a layer enemy, aí no John vou colocar layer player nele. Não existe layer player como padrão. Tá, enfim, vou fazer layer também. Layer. Pronto. Só colocar aqui. Boa. Não, é porque ele pede esse aqui pra colocar no ground check. Tanto faz o ground check aqui, deixa ele quieto. Beleza. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente tem aqui o carinha analisando se a linha tá tocando. A gente vai agora verificar se ela tá tocando no player. Para isso é muito simples, né? Ou não ao mesmo tempo. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai ver aqui se o hit.collider, né? Se a colisão que está tendo no hit é diferente de null. Ou seja, se está tendo a colisão no hit que é diferente de null, é o mesmo que está encostando em alguma coisa, né? E se a gente vai fazer aqui, e se está encostando em alguma coisa,
E se está encostando em alguma coisa, ele vai fazer um outro se. Por que isso aqui desceu? O que foi isso? Ele vai fazer um outro se que vai ter aqui, né? Um hit, ponto collider, game object, ponto layer, né? Igual a uma layer mask, ponto name to layer, layer. Matar o safado. Ah, eles não deixaram eu escrever aqui, mas beleza. Então ele faz aqui, ó. Se tá tendo uma colisão que é diferente de nula no hit, né, na minha variável aqui, daí que ele verifica tudo, ele libera para fazer uma outra condição para ver se essa colisão, se tá tendo a colisão com o game object da layer player. Aí beleza, se tá tendo, aí ele vai ativar o código aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai usar uma parada da Unity chamada instantiate, um comando instantiate. Esse instantiate serve para criar um objeto na cena. E é o seguinte, como vai ser esse objeto? Esse objeto vai ser simplesmente a nossa bala. Por isso que eu já tenho aqui o bala prefab, que vai criar vários clones da bala. Por isso que eu tenho o prefab dele. Então, nosso objeto vai ser a bala e a gente precisa da posição desse objeto. Então, para a gente definir aonde esse objeto vai nascer, a gente vai usar uma coisa bem semelhante ao ground check, que a gente faz aqui no João. Só que a gente vai fazer no inimigo o fire point, que vai ficar na ponta da arma, que é onde a bala vai vir, onde a bala vai nascer e para onde ela vai estar apontando, beleza? Então eu vou vir aqui no inimigo, vou criar um empty, vai se chamar fire point. Vou deixar ele verdinho para a gente ver ele. E vou movê-lo até onde está a linha aqui, né? Tanto faz. Vai dar na mesma, eu acho. Mas na verdade a linha tanto faz, né? Eu quero que a bala venha daqui, ó, da ponta da arma, certo? Beleza. Ok. Então, ok, a gente já tem um fire point. Então a gente vai fazer isso, a gente vai trazer isso para o nosso código, né? Mostrar que a gente tem o fire point e a gente tem o bullet prefab. Então a gente vai criar aqui um public game object, que é o layer, é o prefab, né? Então eu vou colocar aqui bullets. Acho que eu vou colocar só bullet, não vou escrever prefab não. Bullet não é assim, little bro. Bullet. O outro eu vou escrever um do tipo transform. Transform fire point. E pronto. Só deles serem públicos a gente já consegue acessar eles lá. E eu já vou colocar ele aqui no instantiate antes de mostrar para a gente o que é eles, né? Bom, a gente primeiramente, quando a gente pega o instantiate para criar um objeto, primeira coisa a gente coloca que objeto é esse. No caso vai ser o bullet. Aí a gente vai colocar aonde ele vai spawnar, né? E vai ser o firepoint.position. Ele vai spawnar na posição do firepoint. Ele também vai pegar a rotação do firepoint. Ponto rotation. Ou seja, ele vai nascer meio que onde está o firepoint position, literalmente ele vai nascer onde está na posição do firepoint, também vai ter a rotação do firepoint, né? Ele vai apontar para onde o firepoint está apontando. No nosso caso, para a esquerda. Beleza? Então agora, deixa eu já salvar isso aqui de novo e vamos voltar lá para Unity. Bom, beleza. Então aqui quando a gente abriu o inimigo, ele já está pedindo a bullet e o firepoint. Vou pegar o meu firepoint. Vou colocar a minha bullet prefab aqui também. E beleza. Então agora ele já vai spawnar esse objeto. Só que provavelmente a gente nem vai ver ele aqui. Vou tentar rodar, mas provavelmente a gente nem vai ver ele aqui. Talvez ele fique ali na pontinha, porque a bala ainda não tem vida, ela ainda não anda. A gente vai jogar isso dentro da bala. A gente vai criar um script separado agora para a bala. Viu lá? Como o nosso player apareceu aqui, ele spawnou e ele está spawnando várias balas clone aqui, porque também não está tendo o cooldown de aparecer, de aparecer as balas. Na verdade, eu acho que eu já vou até fazer o cooldown aqui. Bom, pra gente fazer o cooldown, meio que a gente tem que, eu tenho essa mania. Pra gente fazer o cooldown, a gente tem que ter o tempo do cooldown, né? Então eu vou colocar aqui, eu não vou colocar ele público não, ou coloco. Não, eu não vou colocar o cooldown privado, vai ser um float, tá ligado? Cooldown, que eu vou chamar ele de, eu vou colocar um F só, eu vou colocar um. Float cooldown, vou colocar só um.
um segundo, não sei se vai ficar muito bom. A gente tem o cooldown e a gente vai ter o tempo do próximo tiro. Float, next, next, shoot. Que vai ser igual a 0 por enquanto, vocês vão entender aqui. Beleza, então a gente tem o cooldown que é 1 e o next shoot que é 0. Porque o next shoot vai ser quando ele vai poder atirar, então vai começar a 0. Vocês vão entender aqui, ó. Então, if hit collider game_player mask player. Aí eu vou criar aqui também. Vou criar aqui dentro. If. É só eu colocar um i, né? Aqui. E também o next shot ao o time. Não, perdão. O next shot é maior ou igual. Não, perdão. Calma, tô viajando. A gente pega o time.time, que é o tempo do nosso jogo. E aí, se ele for maior ou igual que o next shot, next shoot, ele pode atirar, tá ligado? Porque é o seguinte, o time.time é o tempo do nosso jogo. Aí aqui no final a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar aqui que next shoot é igual ao time.time mais o cooldown, sabe? Então, tipo assim, o time do nosso jogo, vamos supor que é 10 segundos. Mas o cooldown, o next shoot vai ser igual a 11. Então aí quando o time do jogo for maior ou igual a 11, ele vai poder atirar, tá ligado? Então é meio que isso. Acho que deu pra entender aqui de boa. Vou explicar mais uma vez enquanto carrega aqui. A gente tem aqui o cooldown, o tempo do nosso cooldown e o tempo do nosso próximo tiro. A gente coloca aqui que se o time.time, que é o tempo do jogo, for maior ou igual que o next shoot, então se o time.time for maior ou igual que o next shoot, ele pode tirar. E no final a gente iguala, na verdade, a gente dá o valor para next shoot, a gente dá o valor de time.time mais cooldown. Ou seja, vai pegar o tempo do jogo e vai somar com o cooldown, aí vai ser o valor de next shoot. Aí ele vai verificar de novo. Se o time.time é maior que o next shoot. Vamos supor, como eu disse, que o time.time no shoot é em 10 segundos naquele momento. Vai somar com o cooldown, vai ficar em 11. Aí se rodar de novo, como o cooldown vai valer 11, for, sei lá, 12 segundos, 13 segundos do jogo, que é o time.time, ele vai deixar a bala vir. Deu pra entender? Eu acho que deu pra entender, pessoal, né? Qualquer coisa eu faço um novo... eu vou fazer uma revisão também no final. Qualquer coisa vocês comentem aí se vocês não entenderam alguma coisa ou algo do tipo. Vamos soldar aqui novamente. E aqui a ideia é que agora vai ficar demorando um pouquinho para aparecer as balas. Aí, ó, tá vendo que tá demorando para aparecer as balas? Que a gente colocou o cooldown. Da outra tava rapidão, tava aparecendo um monte. Agora a gente só precisa fazer a bala se mover, mano. Pra gente fazer isso, a gente vai criar um sprite, meu Deus, um script pra nossa bala, entendeu? Mano, é porque eu tô falando as coisas certas, mas eu tô meio que dando uma penada porque eu tô com sono, então eu tô confundindo as palavras, mano. Vou criar um mono behavior script aqui que eu vou colocar bullet operation. Apenas bala operation. Vamos abrir ele. Beleza. Então, a gente tem que colocar, a gente coloca aqui o sprite separado na bala porque é o seguinte, se a gente colocasse dentro do inimigo, quem ia se mover era o inimigo, né? Mas o inimigo ele só faz o favor pra gente de spawnar uma bala no firepoint. Aí quando essa bala sai, como a gente já vai colocar ela para se mover automaticamente para a esquerda, que é o que eu vou fazer aqui agora, ela só se move e aí eu vou fazer ela se destruir para ela não ficar no cenário para sempre. Porque se ela ficar no cenário para sempre, o cara spawnar 300 milhões de balas aqui, ele vai se ferrar, vai ficar muito fodido, vai largar tudo. Bom, rapaziada, como eu havia dito, a gente vai fazer a bala andar para a direção para a esquerda aqui sempre, e ela vai se destruir quando encostar no player. Ela não vai só se destruir, como ela também vai destruir o player, porque o player vai morrer. Ou a partir do momento que ela passar daqui, ela vai se destruir, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é ela andar para sempre, né? Como vocês viram, ela só spawna ali. Para a gente fazer um objeto se mexer, a gente usa o transform.translate. Transform.transform. .translate. O termo maiúsculo, eu acho. Transform.translate. E a gente vem e aí a gente coloca para a direção que a gente quer que ele vá, né? Eu vou colocar aqui no caso um vector2.left. E a gente precisa também da velocidade que ele vai, né? Então eu vou criar aqui um public
Vou colocar bullet velocity. Bullet velocity. Esqueci de escrever float aqui, aí não vai mesmo não. Vai ser igual, mano. 10F, sei lá. E eu vou colocar aqui multiplicado por essa força. Bullet velocity. Pronto, então ela vai se deslocar para a esquerda na velocidade de bullet velocity. Pronto, agora já está indo, a partir do momento que ela detecta o player. Então eu preciso colocar uma colisão também na bala, para saber que está encostando no player. E essa colisão tem que ser do tipo onTiger Enter 2D lá. Porque no onTiger Enter, ele vai, como eu disse no último vídeo, ele pega objetos com colisões. E quando ele é um Tiger, quando ele é Tiger ou é Trigger, não sei, nunca falar, ele transforma em praticamente uma colisão que é bool, né? Porque para alguma coisa específica. Que se ele estiver encostando em algum objeto definido por mim lá, ele vai matar o player ou fazer o que for quando esse objeto encostar no negócio. Então eu vou criar um private void on tiger enter 2D. Tá aí. Então, eu vou colocar aqui. Primeiramente, vamos definir aqui a bala como colocar uma colisão nela já, para eu não esquecer disso mais para frente. A gente vai ADD aqui, eu acho que um Capsule Collider, mano, dá certinho na bala. Vai ficar redondinho ali. E a gente vai adicionar aqui também um... Vai marcar que é Striger. Striger. Aí aqui quando a gente volta, a gente já tem ela como Striger e consegue usar. É o seguinte. Se collision. Se collision.GameObject layer é igual layer mask empty layer. Lembra que a gente definiu todo mundo lá? Como o que eles são? Pronto. Ponto e vírgula. Novo método da programação. Pronto, a gente agora a gente está usando todas as layers aí que a gente definiu. E a primeira delas aqui, sei lá, primeira não, sei lá, uma delas aqui é o player, que a gente simplesmente já definiu ele aqui como player. Então, se tem uma colisão no GameObject da layer player, vai acontecer o seguinte. Eu vou colocar aqui para a bala GameObject, não, destroy, que é o comando que destrói literalmente. Aí eu coloco aqui o GameObject, né? No caso, o GameObject daqui é a nossa bala. A bala é nosso GameObject porque esse script vai estar dentro da bala. Destroy GameObject. E eu vou fazer a mesma coisa aqui pro respawn. E pra gente matar o player com ela, é muito simples, porque o nosso player aqui no script do respawn, ele já morre quando tem uma colisão de uma layer trap. Então a gente só vai colocar aqui também, para ele morrer com... Não, e não. Ou se ele pisa no objeto da layer trap, se ele tem uma colisão com o objeto da layer trap, ou collision ponto GameObject ponto layer igual ao layer mask ponto name to layer, que vai ser simplesmente a layer trap, exatamente, a layer bullet. Aí ele se ferra também, tá? Boa. Então, ele morre se ele encosta na bala, e se a bala encosta no player, a bala é destruída, simplesmente. Dá pra fazer um aqui com a condição agora, pra gente pegar aqui, ó, se transform.position, que é a nossa bala. Transform.position, que é a nossa bala. .position.x for menor que, sei lá. Vamos ver onde meu player está no X. Ele está no menos 855. Beleza. Então, eu vou colocar aqui um a mais. Se ela for maior que 955, ela some. Porque ela já vai ter passado do player, né? Ela já vai ter sumido da cena já nessa distância aqui, certeza. Então, se o transform.position.x for menor que menos 95, nesse caso aqui vai ser mais para lá, mais para a esquerda, a gente usa aqui um destroy. Então, destrói no GameObject também. GameObject.
Beleza. A gente fez uma coisa aqui que a gente fez o seguinte. A gente fez o transform.translate do vector to.left multiplicado por bullet velocity. Só que tem um detalhe que eu esqueci de fazer. Usando isso aqui, a nossa bala vai se mover de acordo com o FPS. Então, em alguns computadores, ela vai se mover mais rápido, em outros ela vai se mover mais lento, vai acontecer um bugzinho ali. Então, a gente não vai mover ela através do FPS, a gente vai mover ela através do tempo. Para a gente mover um objeto através do tempo, em vez de usar o FPS e usar o tempo, a gente usa o time, ponto delta time. Delta time. O delta time. O time.delta time faz o seguinte. Veja um objeto seguir por quadros, fazer a ação dele através dos quadros, né? Dos FPS, eu ia falar FPS por segundo. Fazer sua ação através do FPS, ele faz através do tempo. Aí evita alguns bugzinhos da bala ficar muito devagar no PC ruim, ficar rápida no PC bom. Então a gente faz aqui pelo Delta Time, que fica mais de boa. Então beleza, eu acho que é tudo isso. A bala tá se movendo, se ela encosta no player, ela explode. Se ela vaza da cena, ela explode. E se o player tem contato com um objeto bala, ele morre. Ele, na verdade, ele não morre dramaticamente, ele só respawna, né? E eu acho que deu pra entender certinho aí tudo que eu expliquei. Então, eu salvei tudo, né? Então vamos testar aqui. E depois eu explico aqui novamente para aqueles que não entenderam. E a gente se despede. A bala não tá... Ah, tá. A bala não tá mexendo porque eu acho que eu não joguei o script aqui dentro, né? Exatamente. Deixa eu pegar aqui scripts. Bullet Operation. Tem que jogar pra cá, já que a pasta não abre, né? Ele só abriu aqui de novo, mas eu acho que foi pra cá. Eu acho que foi pra cá. Tá ali já, o Bullet Operation. Tá. Tá aqui, Bullet Operation. Vou devolver isso aqui pra minha pasta de scripts. Acho que eu fiz o pior movimentação de scripts da história, mano. É só copiar o trem, né? Era só deixar o bullets aberto aqui também e vir nos scripts aqui que eu acho que ia dar certo. Enfim, fiz a pior administração de bullets operations aqui, mas beleza, tá aqui. Vou colocar o espinho na cena também, né? Vou colocar o espinho aqui, velho. É uma trap, né? Só vim aqui colocar uma trap nele. Esqueci de colocar layer trap. É absurdo a minha falta de preparo. Trap, beleza. Tem que ser trap exatamente assim, porque é como eu defini lá nos códigos. Eu vou adicionar um box collider nele. Isso aqui a gente já fez em outros vídeos. É só para deixar ele aqui mesmo. E stagger. Ok. Vamos ver então se a bala vai estar vindo até nós. Ela vem. Esquivei, eu sou bom, filho. Ai, mas se ela encosta, eu morro. O cooldown ficou massa, assim. Ai. Não, mas demorei demais. Mosquei. Opa. Vou tentar passar ali do inimigo. Ai. 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 Falei outras línguas aqui. Mas pera, eu também tô moscando, né? Só ter paciência. Pula a segunda. Aí pula aqui, pula aqui, pula aqui, pula aqui, pula aqui. Ai, mas quando eu encostei na bala no último segundo, não é possível. Enfim, rapaziada, vocês estão vendo que tá respawnando aí, que deu certo fazer o inimigo atirar. E bom, ele tá atirando em mim sem parar, porque eu coloquei a linha até aqui no respawn. Se eu colocar ela aqui, ele vai começar a atirar só quando eu chegar aqui, beleza? Então, rapaziada, muito obrigado mesmo a todos vocês que assistiram esse vídeo. É verdade, vou reexplicar aqui pra quem não entendeu, como prometido. A gente tem um shoot area, que simplesmente é para criar nossa linha usando um recache hit, né? Primeiramente, a gente usa um recache hit, que é um tipo para criar variáveis, essas coisas. A gente usa um recache hit 2D e cria uma variável hit. Esse recache hit, ele é como se fosse um bool, só que para coisas que estão encostando em uma linha, que é essa linha que a gente faz aqui. A gente usa um physics 2D recache, que ele vai, a primeira coisa que ele precisa é da onde a linha começa, que é no transform.position, que é a posição do nosso inimigo, porque esse script vai dentro do inimigo.
a direção que ele vai, então é vector 2 ponto para a esquerda, e a gente multiplica por request distance, que é a distância que eu criei aqui, ó, de 10, então ele vai andar 10 para a esquerda. Beleza? E aí a gente vai usar esse request hit para ver se está tendo colisão, né? Então a gente usa aqui um hit.collider diferente de null. Ou seja, se o nosso hit collider é diferente de null, se ele está tendo a colisão que é diferente de vazio, ou seja, ele está tendo a colisão, a gente faz uma verificação aqui a gente faz uma verificação aqui se o hit.collider.gameObject layer é igual a um objeto layer player, ou seja, se a nossa variável hit aqui que ele tem a linha, então lembra que o hit já é a linha aqui. Se a nossa linha está encostando está tendo a colisão, ou seja, está encostando no objeto da layer player, ele está encostando no player. Se ele está encostando no player, a gente spawna um objeto, mas a gente só vai spawnar esse objeto de tempo se o time.time, que é o tempo no jogo, for maior que o next shot, maior ou igual. Aí a gente usa o instantiate, que a gente define tudo lá na Unity, a gente joga as coisas tudo dentro da Unity, né, como vocês viram, que ele cria o objeto da bala no firepoint.position, no firepoint.rotation, ou seja, ele aponta para onde o firepoint aponta, né, e ele também spawna onde o firepoint está. O firepoint que é aquela bolinha que a gente criou semelhante ao ground check. E aí a gente coloca que o next shot é igual a time delta time mais cooldown, ou seja, se o time atuar 10 segundos, mais o cooldown, o próximo tiro vai ser nos 11 segundos. Então aí ele vai ver se o time.time é maior ou igual a 11 segundos. E ele vai deixar atirar. Eu usei o do Gizmos aqui, né, para desenhar. Para quem não conhece, Gizmos é uma função da Unity para desenhar. Eu uso aqui gizmos.color para pegar a color. Aí eu coloco aqui color head. E eu usei aqui gizmos.draw a line para ele desenhar uma linha, que ela começa do transform.position e ela vai do transform.position, que eu coloquei, até o transform.position somado com o vector 3.requestDistance. Então ela vai terminar num transform. Novamente eu expliquei de uma forma complicada, na verdade. Ela começa no transform.position, que é o nosso inimigo, e ela vai até a distância do line cache na esquerda, né? Da onde ela começa no transform.position até a distância do line cache para a esquerda, né? Então, do raycache, perdão. É isso. Desenha isso, é uma linha visível só para nós que estamos operando aqui na Unity, vocês devem saber disso. Terminando isso, ele já vai estar spawnando a bala, né? Então a gente vai para a operação da bala. Na operação da bala, a gente só cria uma variável que é para a velocidade da bala. Aí a gente faz o seguinte, a gente vai deslocar a bala sempre para a esquerda. Então a gente cria um transform.translate que serve para mover um objeto. E a gente vai colocar primeiramente a direção que esse objeto vai. No caso é um vector2.left porque é para a esquerda. E a gente vai multiplicar pela velocidade da bala, ou seja, ele vai para a esquerda na velocidade de 10f aqui. E a gente também multiplica por time.deltaTime, que foi aquela coisa que eu expliquei. A gente usa o time.deltaTime para fazer a verificação assim da velocidade através do tempo e não dos quadros por segundo. Senão, se for uma máquina mais inferior, ela vai ficar mais lenta, e uma máquina mais superior, ela vai ficar mais rápida. A gente deixa ela padrão através do tempo. Nisso, se o transform.position.x, que no caso é a nossa bala, for menor que menos 9.55, ele vai ter saído da cena, né? Ele vai ter ido para a esquerda até demais. E a gente destrói o GameObject para não ficar cheio de GameObject, cheio de balas, indo infinitamente para a esquerda, pesando o nosso jogo. Então a gente destrói ele quando ninguém está vendo. E a gente cria um OnTiger, que eu expliquei também no último vídeo o que é. Bom, ele meio que pega a colisão. Se você tiver um objeto que tem uma colisão que é do tipo Tiger, essa colisão sua vai servir como um bool também, vai ser como uma verificação, se tem algo encostando ou não. E a gente faz o seguinte, se ele está tendo alguma coisa encostando, né, então e essa coisa, se está tendo colisão do GameObject.layer, que é a layer player, ou seja, se ele está encostando num GameObject do tipo player, ele simplesmente só destrói a bala. E a gente faz o seguinte, a gente usa o respawn, que já tem programado aqui uma coisa para ele respawnar, que já tinha aqui da layer trap. Então, se ele encostar numa layer do tipo trap, ele morre. E também coloquei aqui só ou para a mesma coisa para bala. Se ele encostar se está dando a colisão do GameObject numa layer bullet, ele morre. Que isso aqui já vai estar dentro do nosso player, que eu fiz nesse último vídeo aí que eu postei, beleza? Pessoal, eu acho que eu consegui explicar. Se você tiver alguma dúvida, comente aí que eu respondo. Se não tiver, significa que eu acho que eu consegui explicar bem. Então, beleza? Também dá algum feedback aí, mano, do que você achou dos vídeos, que me ajuda pra caramba, tá ligado? Porque aí eu consigo dar uma melhorada. Esse vídeo, eu não sei se eu consegui, mas eu tentei falar um pouco mais devagar, porque o maninho disse que eu falo muito rápido. Eu realmente falo muito rápido, mas às vezes eu só me esqueço disso. Então, esse vídeo eu tentei falar um pouquinho mais devagar,
Não sei se eu consegui, mas eu vou tentar falar mais devagar nos próximos também, tá? Pessoal, muito obrigado mesmo por ter assistido. Um grande abraço. Falou e fui.